Você também sente frio quando você precisa se expor numa apresentação, numa palestra, numa comunicação, num seminário. O que acontece com você quando você precisa falar para desconhecidos? Se isso acontece com você, significa que você é uma pessoa absolutamente normal e saudável. Todos nós sentimos uma certa pressão quando vamos falar em público. Os primeiros 2 minutos são os mais difíceis. Se você vai se apresentar para um público, é natural que você se preocupe com as pessoas que vão estar na plateia. É natural que você tema as pessoas que têm aquela cara mais carrancuda e que você tenha medo da crítica, do julgamento e que você até tema que alguém faça alguma pergunta que você ainda não tenha resposta. Isso é natural, é normal, é comum. Mas como driblar essas dificuldades para que você imprima a sua voz no mundo? O que fazer para diminuir essa ansiedade? Eu vou te dizer algumas estratégias, eu vou te contar quais técnicas eu utilizo, né, nesses diferentes contextos, nesses diferentes momentos de uma apresentação, que você pode começar a aplicar imediatamente e você pode se sentir uma pessoa mais segura numa apresentação. Meu nome é Joelma Junqueira e eu sou especialista em comunicação estratégica. E nesse canal eu vou te trazer muitas informações sobre oratória, comunicação, linguagem não verbal e até mesmo como você pode se tornar uma pessoa mais respeitada, uma pessoa que acrescenta a relevância onde você está e uma pessoa que tem segurança para falar em público, independentemente do contexto onde você está inserida. Então vamos lá, né? O que é que eu faço quando eu preciso falar em público? Geralmente, nós somos convidados para falar em público com uma certa antecedência. E aqui vai a minha primeira dica. Não aceite falar em público de improviso. Existem técnicas para que você consiga dar respostas de improviso, mas essas técnicas só devem ser usadas se você já tem uma certa tranquilidade para se apresentar em público. Nesse primeiro momento, que você ainda está trabalhando o destrave na sua comunicação, você só deve se apresentar sabendo antecipadamente qual o contexto que envolve aquela apresentação. Qual o tema que você precisa ter tempo para preparar, você precisa ter tempo para ensaiar. Quem são as pessoas que estarão presentes? Porque a partir disso, você vai montar essa apresentação. Qual é o seu tempo de fala? Você terá 5 minutos, 20 minutos, 1 hora? Estar preparado é o primeiro elemento que você precisa garantir para que você inicie a sua fala de uma forma mais tranquila. E se você já sabe o que você vai dizer nos 2 primeiros minutos, você tem uma tendência de estar mais relaxada do que se você vai falar e você ainda precisa saber quais são as primeiras frases que você vai dizer para iniciar a sua conversa. Então você vai começar com uma piada, você vai contar uma história, você vai elogiar a sua audiência, você vai fazer perguntas para que as pessoas comecem a se envolver no seu discurso. Como você vai começar? Você precisa saber disso. Se você não sabe o que vai abrir a sua apresentação, você vai gerar uma ansiedade desnecessária. Então, o primeiro passo é se preparar bem. Mas ainda assim, se preparando bem, naturalmente você vai estar um pouco insegura, mais nervosa. E aí, o que fazer nesses casos? O que fazer se você está ansioso ou se você percebe que na sua audiência tem aquela pessoa com aquela máscara assim de mais brava, de não gostar de estar ali?
É natural que as pessoas que estejam assistindo a sua apresentação, que nem todas estejam ali por vontade. Isso é absolutamente natural. Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu vou fazer palestras em empresas, algumas pessoas só estão ali porque foram obrigadas pela chefia. Muitas pessoas não gostam de assistir palestras, muitas pessoas fazem treinamentos empresariais porque foram obrigadas. Então, é natural que você chegue no espaço e a pessoa ainda não conheça você, não construiu um respeito por você, que ela fique um pouco desconfiada. E no meu caso, né, que faço palestras em empresas, que a pessoa fique com aquela sensação de que será uma palestra motivacional, que eu também detesto. E aí algumas pessoas vão para por aquele espaço, né, com aquela carranca. Se você percebe, quando você entra, que algumas pessoas estão com esse aspecto mais fechadas, a primeira sugestão é, nos primeiros momentos, não se concentre nessas pessoas. Nós temos, por proteção, uma sensação de que quando as pessoas estão com a cara fechada, quando estamos fazendo alguma coisa, é porque as pessoas estão nos desaprovando. Nem sempre elas estão nos desaprovando. Existem outras circunstâncias, nem tudo é sobre nós. O mundo não está girando ali no entorno do nosso umbigo. Mas, mesmo assim, nós pegamos a sensação de reprovação quando nós éramos crianças, quando nossos pais olhavam para a gente com aquela carranca, com aquela expressão de desaprovação, que nos dava medo, que nos dava temor, receio. E quando nós vemos hoje, já adultos, uma pessoa também com a expressão semelhante àquela que nossos pais faziam, imediatamente é como se nós fôssemos transportados para a nossa infância e percebemos a expressão da outra pessoa como a desaprovação dos nossos pais quando eles olhavam para nós com aquele aspecto mais fechado. Então é como se acionasse a nossa criança se sentindo rejeitada ou desaprovada pelos pais. Então imagine, você já está ali ansiosa, tensa, né? A pessoa está ansiosa, está tensa e vai se confrontar com alguém que faz com que esses gatilhos da infância de desaprovação sejam manifestados. Então, você não precisa disso nesse momento. Chegou, você vai iniciar a sua apresentação, busque pessoas que tenham um aspecto amistoso, pessoas que estejam sorrindo, pessoas que cumprimentem você inclinando a cabeça para um dos lados, que esse também é um sinal de amistosidade. Talvez até alguém que você já conheça, alguém que você já teve um contato anterior. Então é nessas pessoas que você vai centrar o seu olhar nos primeiros minutos da sua apresentação. Você vai dar atenção para todo mundo, mas nesse primeiro minuto que você precisa construir a sua confiança, você vai se concentrar nas pessoas com sinais amistosos. Isso vai fazer com que você relaxe. E à medida que você for se apresentando e que você for relaxando, aí sim você pode buscar um contato visual com essas pessoas que estão mais fechadas, incluindo-as, inclusive nas dinâmicas, fazendo perguntas para elas, né? Em outros vídeos eu vou trazer mais elementos sobre quando as pessoas têm uma postura de objeção, o que você deve fazer. Mas no primeiro minuto, nos primeiros minutos, você não vai se concentrar nessas pessoas. Uma outra coisa que vai fazer você ganhar confiança é você fazer algumas perguntas estratégicas. E como é que funciona essa dinâmica das perguntas? Você não vai fazer perguntas que as pessoas respondam sim ou não. Faça perguntas abertas. Você pode perguntar, por exemplo, o que aconteceu hoje de manhã, da sua saída de casa até chegar aqui? Teve algum evento que foi muito importante para você, relacionado com isso que a gente está falando aqui? Ou se você é uma pessoa da saúde, por exemplo. Você já percebeu que alguns alimentos que você escolhe comer pela manhã faz com que você chegue mais disposto ou mais motivado para o trabalho, ou que outros alimentos
te deixam até com menos energia. Você já percebeu isso? Quais alimentos você percebe que te traz mais bem-estar e quais que te traz uma sensação de desânimo? Você pode perguntar assim, a pessoa vai começar a descrever: olha, eu sinto que quando eu como muito carboidrato pela manhã, eu tenho aquele pico de energia, mas depois me dá mais sono. E aí a pessoa vai começar a trazer elementos que não se referem a uma pergunta fechada, mas uma pergunta mais aberta. Ou se você vai fazer uma palestra sobre, sei lá, assédio moral no trabalho, se for o caso, você pode perguntar: já aconteceu com você alguma situação que você sentiu moralmente ofendido, ou que você sentiu que tinha uma má intenção? Você poderia, sem citar detalhes, sem mencionar nomes, descrever o que aconteceu ou como você se sentiu? Veja que não tem aí uma limitação do que a pessoa vai responder. E as pessoas vão começar a buscar dentro delas essas experiências e elas vão começar a trazer para você essas experiências e vai se tornar um movimento muito mais dinâmico, muito mais integrativo. As pessoas gostam de pessoas que as fazem se sentir bem com elas mesmas. Então, se você vai fazer uma apresentação e você quer realmente ganhar seu público, que as pessoas gostem de você, você não deve passar uma sensação de afastamento, frieza ou arrogância. As pessoas, ainda que respeitem você, ainda que saibam do seu potencial e talvez que você tenha um currículo vastíssimo, elas devem perceber que elas se sentem melhor na sua presença. Uma estratégia que eu utilizo com muita frequência é fazer elogios sinceros para a minha audiência. Por exemplo, se eu entro numa sala e eu vou falar com as pessoas e eu percebo que elas não estão utilizando o celular enquanto eu me apresento, eu aproveito esse ponto aí e faço um elogio sincero. Eu digo: amo falar com pessoas que realmente respeitam outras pessoas. E aqui eu estou me sentindo completamente à vontade porque vocês estão doando para mim aquilo que é mais precioso para vocês, que é o tempo, e ninguém aqui está com o celular. Geralmente, quando se faz um elogio sincero, quando as pessoas percebem que aquilo realmente é muito sincero, as pessoas começam a se sentir bem com a sua presença. Ou então, se eu vou fazer uma palestra numa cidade e essa cidade me trouxe alguma lembrança boa ou uma culinária muito deliciosa, qualquer coisa que marque a cultura ou a região, eu faço um elogio para aquela cidade ou para aquelas pessoas. E aí você começa a construir um vínculo mais amistoso com a plateia, porque a gente gosta de se sentir bem. A gente até pode falar mal da nossa cidade, a gente pode falar mal dos nossos costumes, mas a gente não aceita que um estranho faça isso, que um estrangeiro faça isso. Então, quando você vai numa cidade, né? Eu amo, né, vir para cá, para essa cidade, porque aqui as pessoas preparam um peixe delicioso. As pessoas se sentem lisonjeadas com isso. Então, eu construo também esse ponto de conexão com as pessoas, fazendo elogios sinceros. Mas em relação aos elogios, muito cuidado, porque se o elogio não for sincero, as pessoas vão perceber. Se você fala sobre algo que você realmente não gostou, ou se você faz um elogio à sua audiência e esse elogio não é real, as pessoas detectam a falsidade na sua fala e você vai ter um efeito contrário àquilo que você pretende. Em vez de você ganhar a sua audiência, você vai dispersar, porque as pessoas começam a perceber você como um bajulador e não como uma pessoa realmente sincera e que gostaria de construir com eles uma conexão real. Então, na próxima vez que alguém te convidar para se apresentar, ou que você precisar realmente fazer uma apresentação, porque você tem o seu mestrado, ou porque você está no doutorado, ou porque você tem uma reunião importante, vai apresentar um relatório, se concentra nesses 4 aspectos. Primeiro se prepare muito bem. Depois, construa conexões com as pessoas que já são amistosas. Faça perguntas que as pessoas possam interagir com você, não perguntas fechadas, mas perguntas abertas, que as pessoas possam criar uma conexão entre o que você vai apresentar
com a vida delas. E por fim, faça as pessoas se sentirem bem na sua presença, porque assim elas serão muito mais generosas com você. E nunca se esqueça, o seu posicionamento é a sua assinatura.